Oi, gente, tudo bem? Conforme prometido, a dica da Anu dessa semana vai ser Cadeados, do meu livro. Por quê? Porque primeiro que hoje é o lançamento oficial dele na versão digital. Ele já tá na Amazon. Aqui eu vou mostrar pra vocês. Ei, caramba. Já tá aqui na Amazon. Depois eu mostro de novo. E segundo, porque hoje é meu aniversário. Essa semana é minha, eu mereço. Vem com a dica da Anu, vambora! Então, eu vou fazer mais ou menos como eu fiz na semana passada. Um dia pra cada coisinha. Começo com o autor, aí depois faço pra história, falo dos personagens e fecho com minha opinião. Aí hoje então eu vou falar um pouquinho de mim, pra quem não conhece. Quem não acompanha, quem não sabe, que eu fico falando aqui o tempo inteiro. Aí eu sou formada em biologia e tenho doutorado em bioquímica, mas eu não estou exercendo a profissão cientista no momento. Então eu estou trabalhando como técnico de laboratório, ajudando no ensino de jovens surdos. E também sou escritora, obviamente. E o Cadeados é o meu segundo livro solo, terceiro livro publicado, se a gente contar a antologia que eu organizei com a editora Sina. Eu sou... meu aniversário é hoje, 28 de janeiro, anotem pro ano que vem. Eu quero se quiserem me dar presente, tem a lista linda no Scooby, nossa! E também tem um detalhezinho que eu quase não gosto de ficar lembrando, que é a surdez. Eu tenho 11, quase 12 anos de surdez, carregando nas costas aqui. Eu não escuto nenhum barulhinho mesmo, nada. E se vocês quiserem sobre surdez, eu abro um outro history pra gente conversar sobre isso, jogo as perguntas, não tem problema. Então basicamente é isso. Eu comecei a escrever quando justamente para lançar o Pérolas, que é a biografia que explica como eu fiquei surda. Mas depois disso eu vi que eu tinha potencial, fiz cursos e aí a gente veio lançando. Então amanhã eu volto com a história de Cadeados pra vocês, beleza? Até! Oi! Eu atrasei um pouquinho hoje a dica da Anu, porque eu fiquei conversando com uma amiga, e aí, Michelle, e também eu tava preocupada com o serviço de revisão, enfim. Então vamos falar rapidinho sobre o livro Cadeados. Bora lá! Então, como eu disse antes, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a história de Cadeados. O livro, ele é um drama de superação, tem um pouquinho de romance nele também. O que acontece é que a personagem principal, chamada Pamela, ela acaba sofrendo um acidente junto com os pais e entra em coma. E depois que ela acorda desse coma, muito tempo depois, ela acaba tendo umas sequelas do acidente, do traumatismo craniano que sofreu. Uma dessas sequelas é a perda de audição. Mas, porque ela tava com outras sequelas, quebrou a perna, teve que fazer fisioterapia e tal, ela acabou deixando a diferença da audição pra lá. Ela literalmente teve negligência de saúde. E com isso, ela perdeu a audição completamente. E aí ela teve que então aprender a se adaptar. Só que a Pâmela não tá fazendo nada disso sozinha. Além da Pâmela, tem a irmã delas, a irmã dela, Iris. Tem o noivo da Iris, que se chama Lucas. E ao longo da sua caminhada da história, a Pâmela conhece outros amigos, como o Jonas, como tem a Júlia, que é a amiga de infância dela, e assim vai. Então, quando ela conhece o Jonas, no princípio ela forma uma amizade muito legal com ele, e depois isso vai evoluindo, mas ele é lento para perceber as coisas. Não vou mais dizer sobre o que acontece, senão é spoiler bruto, né? Sacam? Então, é isso. Eu acho que eu dei até spoiler demais, acabei contando a história do livro todo, mas eu não vou dizer o que acontece no final. Ninguém fica junto. Não acreditem nisso. Amanhã eu volto e dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos personagens, vou mostrar os avatares deles, porque eu sei que tem gente que adora avatar. E aí, na quinta-feira, eu falo sobre como foi pra mim escrever a história, quais são os detalhes dela.
E aí, digo porque que é importante vocês conhecerem também. E na sexta-feira, gente, de novo, vou dar uma pausa, porque eu vou comemorar meu aniversário e eu preciso estar com a mente livre pra encher a cara. Um beijo, até amanhã. Oi, gente, tudo bem? Vamos pro terceiro dica da Lu dessa semana. Vou continuar falando sobre cadeados, dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre cada personagem, beleza? Bora lá! Então, como eu disse ontem, Cadeados ele é centrado na história de vida da Pamela. Pamela é a personagem principal. E a história se passa em 2 anos de vida dela depois do acidente que acontece até ela se entender. Então a Pamela é uma pessoa com uma personalidade bem diferente do que eu estou acostumada. Apesar dela ter um pedaço da história de vida muito parecida com a minha, especialmente o caso da surdez, a personalidade dela é completamente diferente. A Pamela tem um namorado quando o acidente acontece, quando a surdez começa, e ela é muito... não tem outro jeito de dizer, ela é submissa. O namorado finta e borda com ela até a hora que ela explode. Bom, em comparação com a irmã dela, a Iris, a Pamela é completamente diferente. Então elas têm diferenças físicas básicas. A Iris se parece mais com a mãe, a Pamela se parece mais com o pai. Mas, além disso, elas têm uma personalidade oposta. A Iris, quando enfrenta uma adversidade, ela se mete a resolver, ela sai correndo atrás da solução dos problemas. E a Pamela se esconde. E é nessa diferença que a história roda. E a Pamela se ajuda melhor quando ela conhece outras pessoas. E eu vou mostrar agora a foto pra vocês da Pamela e da Iris. Então, é a personalidade forte de Iris e a personalidade introspectiva de Pamela que levam elas até a psicóloga, a Sheila, para tentar superar o luto e depois, futuramente, para tentar entender como é que funciona a surdez. Não vou dizer o que acontece, mas posso adiantar que não dá muito certo. A Pamela, apesar de ter uma personalidade introspectiva, de tentar fugir das coisas, ela meio que detesta conversar com as pessoas, e isso inclui psicólogos. Bom, aí então, nesse meio tempo, acontece delas conhecerem uma pessoa no mesmo prédio onde a Sheila trabalha, que é o Jonas. O Jonas é aquele amigo que todo mundo queria ter. O Jonas ajuda todo mundo do jeito que ele pode. Ele correu atrás de livro, ele se informou, ele tentou ajudar de longe. E eu não vou dizer o que acontece com ele, senão é spoiler, eu conto a história inteira. Mas a personalidade dele é essa, é de ser amigo, ele ajuda todo mundo, ele tenta ajudar todo mundo de todos os jeitos que ele pode. E no fim das contas parece que ele virou crush de literário de um monte das minhas leitoras ventas, vocês podem perguntar pra ela. E aí, além desses personagens, tem outros secundários que ajudam o desenvolvimento da história. Como, por exemplo, a Júlia, que é a amiga de infância da Pamela. O Lucas, que é o noivo da Iris. A Patrícia, que é uma amiga que é em comum tanto da Iris quanto da Sheila. E tem o Marcos, que é amigo do Jonas, e assim vai. Então a história ela passa por vários locais do Rio de Janeiro, vai até a Argentina, olha só que legal. Porque lá na Argentina é onde a Pamela ela começa a descobrir o gosto pela fotografia. E aí a gente tem explicado a Calf, eu não vou dizer mais nada, vocês que... Então amanhã eu volto pra dizer como foi escrever o livro, como foi botar esses pedacinhos de depressão, os pedacinhos da história da surdez no personagem. E como foi tá sendo a recepção. Eu tenho algumas opiniões já pra passar pra vocês, tá bom? Até amanhã! Oi, a Luca aqui esqueceu de fazer a dica da Lua, fechar a dica essa semana, esqueci que é quinta ainda, então, é muito serviço junto. Vamos continuar a falar de cadeados, é bem rapidinho, prometo, bora lá! Então, eu prometi que ia falar sobre como foi escrever Cadeados. Cadeados é um livro que fala sobre a passagem do mundo ouvinte para o mundo surdo, como é perder a audição. Então, reviver esse pedaço da vida foi... Eu achei que seria mais tenebroso, mas no final das contas foi até
um aprendizado. A gente revê determinados fontes, acrescenta algumas óticas diferentes e no final das contas a gente aprende bastante de novo. E aí foi muito legal. Que é isso? Enfim. E aí foi muito legal eu ter que rever esse pedaço. E, no entanto, tem uns pedaços que a gente não gosta tanto de rever, que é a parte da quase depressão. No meu caso foi quase, porque eu tive muita ajuda. E é isso que eu sempre repito pra todo mundo. Ninguém passa por esse tipo de coisa sozinho e se levanta e sai caminhando sozinha. Tem muita ajuda mesmo. E com a Pamela não foi diferente. Eu também botei muita ajuda nela, mas ela demorou um bocado pra enxergar esse tipo de coisa. Então foi muito legal esse pedaço. E eu não coloquei só as sensações que vieram de mim. Eu fiz muita pesquisa, tive muitas leituras e também teve a parte do implante coclear. Eu não sei nada de implante, eu não uso aparelho auditivo, eu não uso implante, então eu tive que pesquisar, correr atrás como era, ouvir de novo através dessa tecnologia. E funcionou, foi por isso que eu gostei bastante. Outra coisa que fica clara é que quando eu comecei a escrever Cadeados, eu não tinha a menor ideia de que ele ia virar um livro. Eu até escrevi isso no prefácio, que ele ia ser um conto, ele nasceu para ser um conto, mas depois ele cresceu demais e acabou que virou uma novela. A mini novela era mais que um conto, menos que uma novela. E aí depois de muita insistência mesmo das meninas, Suzy, Gil, Nath, as leitoras vetas primordiais, é que ele acabou virando um livro. Quando eu comecei a pensar, eu passei a sonhar com o personagem, a imaginar as cenas todas e exatamente o que está acontecendo com um livro novo. Esse livro tem que sair, meu. Eu durmo agora sonhando com o meu celular falante. Merda! E é assim que funciona, acho que é assim que funciona com a vida do autor. A gente sai imaginando como se fosse real, pra gente se torna real e vira um livro bacana. E eu espero que todo mundo que leia, que goste do que leu, não ache exagero, mas se não gostar, que pelo menos me diga por que não gostou. Assim, quem sabe a gente melhora, né? Um beijo então, até semana que vem.